Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Life, o podcast que te conecta com pessoas inspiradoras. E a pessoa que irá nos inspirar hoje é juíza da primeira vara civil de São Bernardo, escritora e dona do perfil Papo sobre Justiça, onde ela fala sobre assuntos jurídicos. Vamos receber hoje a excelentíssima juíza, doutora Carolina Rossi. Para lá, da live para ela, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo jóia, doutora? Tudo bem, e você? Tá bem, graças a Deus. Primeiramente, quero agradecer a senhora por ter aceito o convite para participar desse episódio. Dizer para mim que para mim é uma honra estar conversando com a senhora. Eu já acompanho o perfil da senhora há um tempo. Comecei a acompanhar no TikTok, depois passei a acompanhar no Instagram também. Dizer que, como acadêmico de direito, o seu perfil é muito inspirador para nós que estamos na faculdade ainda, né? E dizer que eu quero que a senhora fique à vontade nesse papo, tá? Obrigada. Doutora, para a gente começar, queria saber da senhora como é que foi, como os anos da faculdade de Direito moldaram a senhora para se tornar hoje uma juíza de destaque. Olha, eu fui parar na faculdade de Direito muito por acaso, né? Eu não fui uma daquelas pessoas que sempre souberam que queriam fazer Direito, que não tem aquelas pessoas que desde sempre, no ensino Sim. médio, né, já falam, eu quero fazer Direito, No eu meu quero ser advogado. caso, era desde Ah, criança. então eu nunca tinha pensado em fazer Direito. Não, eu sou libriana, então para mim tudo sempre foi muito aberto, sabe? Assim, eu sempre quis fazer todas as coisas possíveis, vamos dizer assim. E direito não era uma coisa assim que eu tinha pensado em fazer. Eu queria, te falei, né? Eu queria mesmo ser atriz nessa época. Fazia curso de teatro. Como eu passei muito nova, fui prestar vestibular, eu tinha 17. Eu acabei fazendo a faculdade de Direito porque minha mãe me convenceu. Falou, faz Direito, faz jornalismo, você escreve bem. Né? Eu prestava concursos, assim, muitos concursos de conto. Cheguei a ganhar algumas menções honrosas, sabe assim, alguns lugares em concurso, escrevia bem. Vai fazer Direito. Não é? Quem escreve bem não faz Direito, faz jornalismo, aquelas coisas assim. Aí fui fazer Direito. Na faculdade de Direito, eu não conseguia me ver muito como advogada, embora gostasse dessa ideia de defender uma causa, né? Pensava, olha, advogada, eu não me via muito defendendo um lado só. Eu acho que eu já tinha muito perfil para ser juíza mesmo. E eu fiz a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, né? Faculdade da USP, e lá a preocupação sempre era muito com a coisa do jurista mesmo, e menos do advogado. Eu percebi que tinha outras faculdades que se preocupavam mais com a coisa prática mesmo, né? De ensinar, advogar. Lá não havia muito essa Que a sua preocupação. faculdade, na época, se preocupava mais em preparar o estudante para o concurso público, né? Eu acho que preocupava mais, na verdade, em preparar pensadores, vamos dizer assim, nem para o concurso público. Era mais isso, né? isso. Talvez até mais para a vida acadêmica, embora eu tenha muitos amigos que são excelentes advogados hoje, outros foram, sim, né, para a área de concurso, mas acho que nem tantos, viu? Acabaram indo para concurso público.
Acho que até tem mais advogados que pessoas na área de concurso público da minha turma. Mas quando eu descobri o que um juiz fazia, falei, acho que é isso que eu quero ser na vida. E aí eu fui estudar, né? Aí fui estudar e acho que a faculdade ajudou nesse sentido de dar muita base. Eu tinha professores que falavam muito isso. Vocês precisam aprender o sistema, vocês precisam entender o direito, porque a lei muda. E se a lei mudar, vocês não vão voltar, né? Vocês não vão voltar para a faculdade. Vocês têm que entender. Se a lei mudar, tudo bem. Vocês vão ler a lei e têm que entender de acordo com o sistema. Não importa a lei, né? Importa a base. Então, acho que nesse ponto a faculdade me ajudou muito. E você já tinha uma disciplina fundamental na faculdade que impactou diretamente a sua carreira hoje? Eu, na época da faculdade, eu gostava muito de penal e processo penal. Hoje eu trabalho com cível, basicamente, Mudou né? Porque quando eu fui... totalmente, né? Quando eu fui trabalhar com penal e processo penal, como juíza, e é até interessante, porque se você for perguntar, a maioria dos juízes, no começo, principalmente, gostam muito de penal e processo penal. Porque é mais gostoso, é mais empolgante, né? As audiências são mais interessantes, mas é até mais disputado, vamos dizer assim, sabe? As vagas no penal e no processo Eu penal. acho que Mas é todo pesado. estudante de direito, né, doutora, entra assim, na faculdade com uma paixão pelo processo penal e pelo direito penal, né? É interessante, né, Ricardo? Eu acho que é Eu mais lembro que interessante. no começo da minha graduação, hoje eu estou quase terminando, né? Já estou no oitavo, nono período, já estou no processo de TCC já, para acabar a faculdade. Mas na minha época, eu ficava doido no primeiro período para chegar às aulas, chegar o semestre para me ter, do segundo, terceiro semestre, para me ter aula de penal. Eu via aquilo como, assim, como um vislumbre, como se eu estivesse ali vivendo mesmo o ápice da graduação em Direito. E o meu professor de penal, na época, era Dr. Cláudio, ele era procurador da República aqui na minha cidade, ele é ainda procurador da República, e ele era um brilhante professor de penal. E as aulas dele, a gente ficava fascinado, ficava horas ouvindo sobre os crimes, mas assim, era só nas aulas, porque na prova todo estudante saía chorando. É mesmo, aquele professor que a prova era muito mais difícil que a aula. A matéria dele tinha a maior taxa de reprovação da faculdade. Olha, não, meus professores eram Não, até ele tranquilos. era um professor excelente, mas era aquele professor que cobrava as questões de prova, aquelas questões, aquela prova com poucas questões, mas com questões grandes, entendeu? De concurso público mesmo. Entendi. Eu acho que o penal e o processo penal ele é mais interessante na teoria para estudar do que na prática. Sabe, a parte da vida como ela é, quando você tem ali mesmo, a audiência é muito pesada. Você sai. Ah, Wanda Soriano, oi, querida. Você me acompanha, tá aqui dizendo juíza maravilhosa. Obrigada. Quando você tem ali uma audiência mesmo ali no dia a dia, e você tem que lidar com a energia daquela situação, você tem a família da vítima às vezes, é muito difícil. Exaustiva, né? É porque alguém, por exemplo, tem um homicídio, alguém morreu, né? Você tem um roubo, você tem uma violência grande, né? Então é muito pesado, a energia é muito pesada. O que a senhora acha, doutora, que é preciso ter para lidar com a área penal? Tem que ter um diferencial?
Aí eu acho que você tem que ter um distanciamento, talvez, maior do que no civil. Né? Na verdade, você tem que ter em todos os lugares. Toda a área do direito você tem que ter esse distanciamento, né? Mas eu acho que quando se trata do crime, você não pode se envolver. Você pegar um processo, não sei se você já teve a oportunidade de pegar um processo, ver aquelas fotos, né? Ver o laudo. Se você se envolve com aquilo, você não consegue ser imparcial muitas vezes. E você precisa ser. Tem que partir do princípio de que aquela pessoa é inocente até que se prove o contrário, não é? Sim, sim. E a senhora acabou de falar sobre a questão do gasto de energia. Eu acho que o esgotamento de energia no penal é muito maior do que no civil, né, doutora? Acredito que sim. Na família também é grande. Porque são questões... Tem juízes, por exemplo, que preferem 1000 vezes trabalhar com crime do que com família. Porque o crime é mais distante do seu dia a dia, vamos dizer assim. Já a família, muitos já passaram por aquilo que vão julgar. Então, às vezes, você tem um divórcio complicado e está tendo ali que julgar um outro divórcio, né? Tem um problema de guarda ou de alimentos. Então, para você conseguir se afastar e manter esse distanciamento, isso exige um trabalho psicológico grande. Então, tem juízes que preferem, que acham mais fácil, às vezes, você trabalhar com algo A mais senhora distante da sua atua realidade. ou já atuou no processo da vara de família, doutora? Sim, no começo da carreira, todo juiz trabalha com clínica geral, que a gente costuma dizer, né? Você atua com todas as áreas. Então, até na minha época, era primeira, segunda, terceira, entrância e depois entrância especial, que seria agora a entrância final. Então, eu trabalhei bastante tempo, sim, com família, com todas essas áreas. Gosto bastante. Eu não tenho problema, viu, Ricardo? Se eu tiver que trabalhar em qualquer área, eu trabalho. Eu gosto de todas. E na vara de família, como se mantém imparcial nas questões discutidas em relação à família, doutora? Quando tem interesse, quando tem muitas vezes agressão física, né? Um bom exemplo de citar é o caso da apresentadora Ana Hickman que aconteceu esse final de semana, né, doutora? Que no desenrolar dos fatos, a imprensa especula e fala, de acordo com testemunhas, que a discussão do casal começou na frente do menor, do filho. Sim. Né? Acontece muito isso. Na verdade, Ricardo, a gente tem que partir do seguinte princípio. É uma questão sempre tem que ser baseada no quê? Na lei. A lei traz a fórmula. Né? É uma questão matemática, muitas vezes. Então, o juiz ele vai ter que analisar o quê? Alguém vai te falar uma coisa, outra pessoa vai trazer uma outra versão, e a verdade está em algum ponto ali, né? Nas provas e nas testemunhas. O juiz ele não pode se envolver emocionalmente com nenhuma das partes. Por mais chocante que seja, né? Por mais que emocionalmente você se envolva. Quando tem criança, quando tem vulnerável, tem o Ministério Público para atuar exatamente na defesa desses interesses. Exatamente porque o juiz não pode, ele, se envolver, né, na defesa desses incapazes, desses vulneráveis, da criança, do idoso. Para isso está o Ministério Público ali. Então, o juiz, na verdade, ele vai se preocupar apenas com os direitos que são trazidos até ele, com a prova desses direitos. Então, por exemplo, num caso como o da Ana Hickman, uma questão é a questão da violência doméstica, né? Criminal. Provavelmente, possivelmente, o Ministério Público vai oferecer uma denúncia, vai se presumir a inocência dele, como em qualquer caso. Todo mundo é inocente, até que se prove o contrário, certo? Vão ser feitas as provas. Pelo que eu li, tinham muitas testemunhas ali. Provavelmente essas testemunhas vão ser ouvidas. Deixou sequelas. Não é isso? Ela foi até o hospital, deve ter um laudo de corpo de delito. Que eu li na mídia, ela teve um
uma luxação no braço devido ao confronto que houve entre os dois. Então, possivelmente, alguém viu, bom, a própria criança, né? A gente evita levar a criança como testemunha, mas pode ser que o Ministério Público arrole o filho, se o filho viu tudo. Aí, no caso de criança, o depoimento é um depoimento especial, né? Ele é feito por psicólogo, o psicólogo conversa num outro local e todos ouvem o que o psicólogo vai conversar com essa criança. Não sei se vai ser dessa forma, estamos apenas conjecturando, né? Com base num caso concreto. Mas normalmente é assim. E a partir daí, o juiz chegaria, né? Vai chegar a uma conclusão. Se o juiz não tem certeza, ele absolve. Não é nada dúvida. Como se presume a inocência, o juiz absolve. Então, o juiz só condena na área penal quando ele tem certeza. Se ele não tem certeza, ele absolve. No caso da vara da família, o que se analisa ali? Guarda de filho, pensão alimentícia, um caso de divórcio. Hoje em dia, Ricardo, é até mais simples, porque a gente não analisa muito mais a culpa. Quando eu comecei como juíza, a gente analisava quem era o culpado. O cônjuge culpado pela separação perdia a guarda de filho. Isso impactava a questão de pensão alimentícia. Hoje não tem mais nada disso. Casa, né? Sim, perdi a guarda. Traição. Sim. As coisas mudaram muito. Eu acho uma coisa muito interessante também de se tocar também, doutora, é que não só a violência física, a gente pode ver, muitas das vezes vê a violência patrimonial, né? Sim, nesse caso, acontece. ainda no caso da apresentadora Ana Hickman, não sei se é verídica todas as informações que circulam na mídia, né? Porque, infelizmente, ainda a mídia aproveita dessas situações para gerar cliques, né? E exageram, fantasiam o caso. Mas, segundo saiu notícias, o marido teria uma procuração dela para gerir dos bens de acordo com o que ele quisesse, da própria vontade dele. Então, se ele quisesse vender tudo e botar uma conta particular, ele poderia. Isso a gente vê como uma violência patrimonial, né, doutora? Tudo vai depender da forma como essa procuração foi dada. Não é? Claro que acende um alerta. Por que uma mulher daria essa procuração dessa forma para o marido? Será que foi de livre e espontânea vontade mesmo? O que levou ela, não é, a isso? Será que havia talvez até uma violência psicológica que levasse ela a essa violência patrimonial? Não sabemos, tudo vai precisar ser hoje, analisado, não é? Falando de violência doméstica, sobre Maria da Penha, hoje está passando na televisão a reapresentação daquela novela Mulheres Apaixonadas. Ah, nossa, eu assisti eu também, da primeira vez. Novela. É da Raquete, não é? E ela toca num ponto muito importante no tema da época, né, doutora? Que é a violência contra a mulher. E muitas das vezes, como a mulher sofre tanto que leva ela a demorar a pedir ajuda, né? Sim, sim. Se eu não me engano, naquela época ainda não tinha em vigor a Lei Maria da Penha, ou já tinha. Eu acho que não. Acho que não. Porque a Maria da Penha veio também para dar muito, assim, como que eu vou te dizer, uma esperança para essas mulheres que sofrem de violência, né? Muitas coisas foram feitas nesse sentido. A Delegacia da Mulher ajudou muito quando começou a haver uma delegacia especializada, porque as mulheres tinham muita vergonha, né, de pedir ajuda numa delegacia para uma mulher masculina. agredida pelo marido, pelo companheiro, chegar numa delegacia onde só tinham policiais masculinos, Sim. que muitas das vezes assim, a gente sabe que rolava um preconceito, né, um olhar assim,
meio estranho para ela, né? Um olhar de julgamento. E com a criação da Delegacia da Mulher, a gente vê que hoje as autoridades estão muito mais preparadas para lidar com a violência da Sim. mulher, né? Olha, para você ter uma ideia, eu tenho feito muito plantão. Como eu gosto do criminal, eu acabo, quando tem, né, plantão, eu acabo me inscrevendo para fazer esses plantões. A gente ganha, o juiz trabalha de fim de semana, ganha 2 dias de compensação por um dia que ele trabalha. Mas mesmo que não ganhasse, isso acho que eu faria porque eu gosto dessas audiências de custódia, dessa troca, enfim, é um pouco diferente da minha rotina e eu gosto. E o que mais tem no fim de semana é violência doméstica. Tanto prisão por agressão, quanto pedido de medida protetiva. É um volume absurdo, Ricardo, você não faz ideia. O que a senhora acha, doutora, que a medida protetiva funciona? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que ainda tem muito descumprimento, porque tem muito caso de prisão no plantão por descumprimento de medida protetiva. E aí, geralmente, o que o homem fala? Ah, mas ela que me chamou. Ah, mas nós já estávamos próximos novamente. E quando é dada a medida protetiva, sempre é informado para o homem. Olha, não importa se ela chama, não importa o que aconteça, você tem que manter essa distância, não pode se aproximar. Porque é muito fácil. Eu estou com uma medida protetiva contra você. Você se aproxima de mim e vai dizer que eu deixei. Concorda? Que é uma justificativa muito simples. Então, e eu, às vezes, quero te prejudicar e falo, não, Ricardo, pode se aproximar. E chama a polícia. Então, até para tua proteção também, se eu tenho uma protetiva contra você, não se aproxime, concorda? Então, não é uma justificativa adequada você dizer que eu falei para você se aproximar de mim se eu tenho uma protetiva contra você. Enquanto a protetiva está em vigor, você não pode se aproximar. Porque a protetiva foi dada porque havia um risco. Então, se você se aproxima, você vai ser preso. E vai mesmo, gente. Eu tive casos já de prisão de um rapaz, que até ele era... A gente até brincou que todos nós seríamos cancelados no YouTube, porque ele tinha muitos seguidores e ele achou por bem, a mulher tinha uma protetiva contra ele, ele foi fazer uma live, sei lá, o que era exatamente, na frente do trabalho dela, desrespeitando o limite lá, que ele podia estar perto da mulher. Não só ele fez, como ele transmitiu para sei lá quantos seguidores, quer dizer, tantos mil seguidores, ou seja, tinha mais do que prova de que ele estava descumprindo a medida protetiva, foi preso na frente de todo mundo. Gente, não pode, é sério. Medida protetiva é coisa séria. Não seria o caso, doutora, a violência doméstica? Seria uma questão de ter uma pena maior, mais dura? Porque muitas das vezes o agressor comete a violência porque sabe que a pena não vai ser tão dura quanto deveria ser, né? Não sei se a questão é a pena em si. Eu acho que ele tem a ilusão da impunidade. A hora que ele realmente vai preso, há um susto, sabe? A gente percebe muito, muito, muito isso. Que alguém está dizendo aqui que deveríamos focar na causa. É verdade. Eu acho que talvez a Alencar Marcos está falando, Marcos Alencar está falando isso. Isso é muito sério. Porque o relacionamento está doente. E a sociedade está muito doente quando a gente tem um volume tão grande de relacionamentos com tanta agressão, né? E uma agressão covarde na maioria das vezes. Eu não sei se adianta muito, Ricardo, a gente pensar num aumento, porque o maior problema da violência doméstica é que muitas vezes a mulher não tem coragem de chamar a polícia e não consegue sair desse ciclo, porque é muito difícil. Você se vê no lugar de vítima. E muitas vezes a mulher depende economicamente desse homem. Então é complicadíssimo. Sim, eu estava tendo conversando aqui na minha casa sobre isso hoje, assistindo essa parte da novela, né? A gente eu falei sobre isso. Que às vezes a mulher, ela é tão assim. Ela
ela tá tão, ela sofre tanta violência que ela não consegue sair daquilo com medo do julgamento dos outros, ou às vezes Exato. depende economicamente do seu agressor, ou por conta de filho, né? Vou te contar uma história. Logo no começo, eu tinha passado no concurso da magistratura, e logo que a gente passa pela escola da magistratura. E aí a gente fica cada dia num lugar diferente para aprender, né? Como uma espécie de um estágio, mas já somos juízes. E aí nós fomos, eu e mais alguns colegas, para o tribunal do júri, para aprender um pouco sobre aquela vivência do júri. E o júri que eu assisti era um júri de um rapaz que tinha dado facadas numa mulher na presença da filha. E tanto a filha quanto a vítima, que graças a Deus não tinha morrido, foram testemunhar a favor dele. Que ele era uma boa pessoa, que era um bom homem, que tinha acontecido aquilo, mas ele não tinha tido a intenção, né, de matar, enfim. Acabou que ele acabou sendo condenado por tentativa de homicídio, não homicídio, mas, obviamente, a palavra delas ajudou muito para que a pena fosse mais branda, né? O júri deu uma Sim. pena. E nós todos ficamos chocados e fomos conversar com a juíza ali do júri, mas por que isso? E aí ela explicou, sim, Alencar tem essa questão sim, da síndrome de Estocolmo, mas também tem a dependência econômica. Aquela mulher e a filha dependiam muito daquele homem. Ele era o provedor. E, de certa forma, é uma relação de dependência muito grande. Dependência E em que emocional também, né? emocional, exatamente, em que a mulher acaba acreditando Que que ela é ele é a culpada única. e que ela também é culpada por aquilo, né? E que o E homem, o marido, é a única pessoa que vai enxergar ela, porque muitas das vezes eu já vi relatos de mulheres que foram agredidas falar. Ele falava para mim que ninguém ia olhar para mim, que eu sim, era feia, sim, que eu era gorda, sim. que se eu largasse ele, eu nunca mais arrumava alguém, entendeu? E, e a verdade, Ricardo, é que nenhum relacionamento é só ruim. A gente tende, às vezes, a olhar a vítima sem entender e julgar. Não é, nem juiz julga as pessoas, gente, nós julgamos os fatos. Então, a gente não deve julgar, porque ninguém sabe o que acontece ali na intimidade mesmo do casal. Claro que tem esse lado horrível e muito ruim, mas certamente o relacionamento não é só ruim, A né? Tem senhora coisas falando desse boas. caso que a senhora presenciou no júri, me lembra muito do documentário que a sua colega juíza, eu esqueci o nome dela agora. A Luciana Fiala, É, isso. Eu assisti um documentário dela no Netflix sobre justiça, que ela estava num julgamento que o filho matou o pai e ela perguntou para ele por que ele fez aquilo. Ela falou que eu estava cansado de ver meu pai bater na minha mãe. Meu pai, ele espancava minha mãe, ele me batia, ele... Uma hora ele ia acabar matando a minha mãe, então eu matei ele. Então, muitas das olha que ponto, vezes, né? A que ponto chegou essa família? isso que ela falou depois. A que ponto chegou essa família, né? Porque de tanto o filho ver a violência, ele, a única forma dele acabar com aquilo foi praticando uma violência maior Maior. ainda, né? E penso quanto os valores ali, os vínculos familiares, ficam esgarçados em alguém que cresceu nesse núcleo familiar. Provavelmente, possivelmente, esse menino vai replicar isso. O que nós vemos muitas vezes na justiça é isso. A gente imagina o que a gente olhando de fora? Que alguém que foi vítima desse tipo de violência vai viver uma família totalmente diferente dessa. Vai ter horror à violência, nunca vai agredir um filho, nunca vai agredir uma mulher. Mas, infelizmente, Ricardo, o que a gente vê é que a pessoa, às vezes, para conseguir superar isso, tende a agredir filho, agredir namorada. Então, a gente precisa o quê? Trabalhar isso. A gente tinha que dar tratamento
tratamento psicológico para essas crianças, para essas famílias. Isso está muito longe do judiciário. É muito mais profundo. Muitas das vezes o ciclo de violência é tão intenso que ele vai se multiplicando cada vez mais, né, doutora? Exato. Vai passando, o filho vê o pai agredir a mãe, ele começa a agredir também Exato. com a namorada, e o filho daquele vai vendo, até que chega no ponto que a família, não adianta só tratar um, teria que tratar a família como um todo, né? Exato. Por isso que é tão importante tratar o núcleo familiar inteiro. Às vezes as pessoas falam, ai, mas vai tratar o agressor? Sim, é a única forma de cessar a violência. Infelizmente também tem muitos casos que a própria mulher usa do artifício que pela justiça e pela lei ela ser a parte mais fraca para prejudicar o homem ou o namorado. Isso causa uma descredibilidade muito grande para as vítimas, né, doutora? Pode acontecer, sim. Eu não vejo acontecer muito, mas basta uma vez, não é? Para que isso seja replicado e tenha um efeito muito grande, E um né? efeito Porque muito é prejudicial, uma né? injustiça. É aquela história, né, Ricardo? Basta que um inocente seja punido. Eu prefiro absolver 100 culpados do que condenar um inocente. E existe alguma medida protetiva, alguma proteção jurídica que o homem possa vir a ter contra uma mulher agressora, doutora? Que eu já vi muitas discussões de falar, Maria da Penha também protege o homem, não só a Não, mulher. Maria da Penha não. Só a mulher mesmo. Só a mulher pode ser vítima protegida pela Maria da Penha. Mas por quê, Ricardo? Porque surgiu porque você tinha um grupo mais vulnerável, não é? Assim como você não fala em racismo reverso, né? A lei em relação ao racismo existiu porque há um grupo mais vulnerável, o que não significa que um branco vítima de preconceito não possa se valer da lei como um todo. Ninguém pode ser vítima de preconceito, mas não vai ser racismo. O homem pode ser vítima de agressão? Pode, mas não vai utilizar a Maria da Penha, ele vai usar o Código Penal, que sempre previu a agressão, percebe? Sempre, ele pode sim pedir uma cautelar, né, para se proteger de uma mulher que o agride, mas não será a Maria da Penha, porque ele não está neste grupo, que é um grupo mais vulnerável e mais fragilizado. É a mesma coisa, a lei de proteção ao idoso. Eu não sou idosa, eu não vou estar dentro deste grupo, porque eu não tenho esse grau de vulnerabilidade, percebe? Não significa que eu não terei proteção se eu necessitar. Todos têm direito à proteção, né? A lei protege a todos. Nossa Constituição fala o quê? Que nós temos um princípio que é o princípio da igualdade. Isso significa que nós somos totalmente iguais? Não. Nós somos iguais na medida da nossa desigualdade. Então nós temos que tratar desigualmente os desiguais, com o mesmo respeito e nesta medida, porque senão fica fácil. Se eu tratar todo mundo igual, eu não vou respeitar as diferenças e tratar, né, melhor, com alguma diferença, quem precisa dessa diferença. Isso é importante a gente ter em mente. E, doutora, vamos falar um pouco mais sobre seu momento durante sua graduação. É, a senhora hoje tem um livro publicado, né? Que foi a tese do seu mestrado, se não me engano. Isso. Que é o juiz visto por ele mesmo. Viu isso. A senhora fala que sempre teve esse gosto pela escrita. Tanto é que fez o jornalismo em paralelo com o curso de Direito, né? Sim. De onde veio essa vontade de transformar a sua tese em um livro?
Então, na verdade, quando eu fui fazer o mestrado, eu tive muita dificuldade em escolher meu tema. Né? Eu cheguei a pensar em vários temas possíveis, até que o meu orientador sugeriu. Falou, olha, você tem essa preocupação tão grande, né, com o juiz, com a imagem do juiz, em tentar mostrar para as pessoas o que o juiz faz, como o juiz pensa, o que é o judiciário de verdade. Por que então você não aprofunda esse estudo e faz a sua tese, a sua dissertação nesse sentido? Eu falei, nossa, mas será que eu consigo? Porque não achei, não tem nem conceito de juiz, né, nessa lei. Eu falei, como é que eu vou aprofundar isso? Aí fui pesquisar, fui buscar, e tem muita coisa no meu livro que realmente é inédita, porque não tinha onde eu pesquisar. Então eu fui atrás das pesquisas da Associação, né, dos Magistrados do Brasil, a Associação Paulista dos Magistrados fez uma pesquisa que eu e uma outra mestranda que está fazendo junto comigo, ela se dedicou mais ao concurso de juiz. E eu ao juiz, a como o juiz pensa, né? Como o juiz decide. O juiz visto por ele mesmo. Né? Não tem aquele livro, Eles, os juízes vistos por nós, advogados? Eu falei, como o juiz mesmo se enxerga. E aí escrevi, e o lugar onde eu fiz o meu mestrado, que é o SEDES, ele costuma publicar as dissertações. Aí fez essa publicação, aí a editora Foco me procurou e falou, olha, vamos divulgar um pouco mais, achei tão interessante esse tema. E publiquei. Aí outras editoras depois me procuraram, mas eu já tinha publicado, já estava na segunda edição, falei, chega, né? E a senhora tem Tá vontade bom. de escrever outros tipos de livro? Então, eu acabei de escrever agora, eu estou com um livro de contos, que também está com a editora Foco, até outras duas editoras também. Acabei mandando, se interessaram, mas como eu já tinha um primeiro livro com a editora Foco, falei, quer saber? Vou publicar com ela mesmo. Mas o Já está livro com de ela, tá para contos sair. é sobre, com o tema jurídico também, Não, ou não tem relação? não, tem relação na medida em que eu brinco que são contos da vida real, vamos dizer assim. São histórias, obviamente não são histórias ipsis literis, né? Histórias vividas exatamente, mas são baseados em fatos reais, né? Parece aquelas minissérie, né? Novela. São coisas que eu fui vivendo na minha vivência como juíza e que acabaram virando contos. Então tem todo tipo de história ali. Teve, por exemplo, outro dia que eu fiz uma audiência de custódia, que eu peguei uma história horrível. O título, por enquanto, é E se fosse você? Não sei se vai ser exatamente esse título, ainda não sei se eles podem dar mudar, né? Já está lá com eles para tá imprimindo, né? Que eles falam logo. Eu acho que antes do fim do ano o livro já vai estar por aí. Mas teve, por exemplo, numa audiência de custódia, uma história horrível de uma menina que foi agredida pela mãe e pela irmã. Eu acabei a audiência de custódia e escrevi o conto, que chama Pedaço de Mim. E porque é um jeito de eu elaborar um pouco, sabe, Ricardo, as coisas às vezes que eu vou vivendo. Para Como eu tenho essa coisa, trazer para pra minha sua vida. casa, para o seu eu Exato. interior, digamos assim. Isso. Aí eu mandei o conto até para minha assistente, para escrevente de sala, que estava ali comigo. Elas, nossa, doutora, que conto lindo, mas é doloroso mesmo. Que uma mãe, né, uma filha, enfim, aquela situação. Mas é baseado, obviamente, eu não sei a história daquelas pessoas, se é aquela que eu retratei. Então tem histórias assim, né? A história Tem um de um livro muito pai que queria afogar o parecido. filho, coisas assim, né, Ricardo? Coisas Tem leves. um livro Só histórias muito leves. parecido, doutora. Eu não sei se a senhora já chegou a ler ou ouviu falar de uma juíza da vara de família, que ela escreveu um livro de contos também, com Ah, casos, sim. Como é que ela chama? Pachá. André Pachá? eu acho que sim, que teve até uma seriado baseado nos contos dela Isso no que eu não vi. Fantástico, há uns Eu anos não vi. atrás. Mas o dela é direitinho? Eu não li o livro, eu só ouvi falar que teria. O dela é as experiências que ela viveu
numa vara de família. Ela conta de histórias. Hum. Aí tem um caso de duas mulheres que eram casadas com o mesmo homem, que ambas sabiam da existência de uma da outra, que o homem morreu e como queria dividir. Quem era a mulher e quem era a Amante. suposta amante, né? Entendi. E é um livro muito interessante, que são várias histórias que ela viveu. Não sei se é a mesma. Eu não sei como seria isso de você pegar exatamente uma história que você viveu e colocar num livro, como é em relação às pessoas da vida real, efetivamente. Eu não sei como ela fez isso. Eu até já Então, cheguei a pensar em algo todo o assim. episódio ela falava que foram trocados os nomes por nomes fictícios, mas sempre tinha um depoimento das partes reais no final. Ah, que interessante. Então as partes concordaram que ela escrevesse a história delas. É interessante. Interessante. É um livro bem interessante. Depois eu vou. Vou ler. Eu vou pesquisar. Eu tenho esse livro, eu vou ver o nome. Ah, manda o nome pra mim, vou ler. Senhora. Gostei. Eu li um livro uma vez chamado Cabeça de Juiz. Eu até indiquei, porque eu costumo. Que é de um ministro. Agora não me lembro o nome do ministro. Mas era com pensamentos. Que eu achei bem interessante. Pensamentos dele também. Eu tô agora escrevendo meu romance. Que aí é um romance que chama Enquanto Você Desaparecia. Que é a história de uma família com um pai que tem Alzheimer. E a história dessa família, né, durante esse aí já é um pouco diferente. Já não tem nada a ver com a minha vida de juíza. Olha, o nome a juíza é Andréa Pachá mesmo, doutora. Essa, então, já tinha ouvido falar nela. Alguém já me falou dela. Não a conheço. O nome mas do tô curiosa. livro é Segredos de Justiça. Ai, que interessante. Porque a vara da família opera sempre com segredo de justiça, né? Aí ela traz. Estão falando outra aqui, A Vida Não É Justa. Será que ela tem 2 livros? Tem. Da Andréa Pachá, Marcel. Obrigada, Marcel. Já tenho 2 livros, então, aqui que eu vou comprar para ler dela. Muito bom. Obrigada, gente. Vou ler. Interessante. Eu achei muito já interessante. Quero conhecer a Andréa Pachá. Eu achei muito interessante essa série documental que passou no Fantástico. Aí eu fui procurar saber desse livro. Será que tem no Globoplay essa série? Tem. Fiquei curiosa. Tem no Globoplay. Você bota lá no pesquisa por Segredos de Justiça no Globoplay, que vai ter os episódios, todos. Olha, porque se a gente pudesse, se eu fosse escrever um livro com as histórias reais que eu já vivi, Ricardo, olha, dava, sabe aqueles assim, O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo? Acho que dava uns, que são 4, né, volumes, assim, enormes. Acho que dava uns 10 daqueles, viu? E, doutora, estão perguntando se tem na Netflix. Não, só no Globoplay. Porque foi um quadro que teve dentro do Fantástico na época. Vamos pesquisar, gente, vamos assistir. A gente pode falar disso aí, Ricardo. Outra ideia aqui pro seu podcast. Vamos ficar falando dos casos reais do Globoplay. Falando sobre isso, doutora, a senhora já teve algum caso que a senhora viu, por exemplo, muito absurdo de alguma defesa ou algum caso que a senhora parou na hora e falou assim, não, eu não estou acreditando que eu estou ouvindo isso? De todo tipo. Fala que tipo de absurdo que você quer que eu relato aí. Porque, não, mais absurdo assim. A gente tem casos, às vezes, que são engraçados. Por exemplo, até para você ser criminoso, você tem que ter, vamos dizer assim, uma perícia. Né? Você tem que ter... Então, às vezes, tem uns casos assim, de criminoso desastrado, atrapalhado. A pessoa quer roubar carro automático e não sabe dirigir carro automático. Aí vem umas coisas assim que você fala, meu Deus, sabe assim, aqueles ladrões atrapalhados, atrapalhões, que dá vontade, a gente
escondidinho ali no fórum, você ri sozinho, escrevendo só, você fala, gente, olha isso. Eu lembro de um caso de que ele foi roubar um táxi. Aí o taxista percebeu, foi bater nele, ele saiu, foi roubar uma bicicleta, derrubou a bicicleta, aí quis roubar outro carro, não sabia pegar o carro automático. No fim, levou uma surra. Sabe aqueles casos assim, que é uma sucessão de atrapalhada? Você fala, meu amigo, sabe, você precisa ter um mínimo. Você quer roubar carro, você aprenda a dirigir carro automático. Você quer roubar bicicleta, aprenda a andar de bicicleta. Teve um outro que ele roubou, era uma cidade pequena de interior, ele foi roubar a única moto daquele tipo da cidade. Sabe essas motos muito chique? Que era uma moto importada? Foi preso na sequência. Sabe umas coisas assim que você fala, moça, você quer roubar moto? Se assegure de que não é a única moto da cidade. Você tem que ter uma certa expertise, né, cara? Então, sabe esses casos assim de criminais? Tem muito caso. Teve um caso que eu até já contei, que os rapazes foram roubar uma creche. Foram roubar as coisas que tinham na creche, né? Os mantimentos. E foram com uma carroça. E eu não sabia disso, mas disse que o burro, ele volta para casa dele. E aí eles foram roubar as coisas, estavam pegando lá os mantimentos, tudo. A polícia chegou. No que a polícia chegou, os bandidos saíram correndo. O policial entendia de burro, foi lá, o burro levou todo mundo na casa dos bandidos, prenderam tudo em flagrante. Então tem uns casos assim, que a gente não pode rir, mas dá vontade de dar risada, né? Os olhos foi o burro. Foi o burro, dedo duro. Então você tem que pensar bem quem vai ser tua quadrilha, né, Ricardo? Até os animais. Tem algum caso tenso, doutora? Por exemplo, você sentiu ameaçada naquele momento? Eu tive um caso que eu já contei de um rapaz que veio com estilete. Quase me furou no meio da audiência. E quem me salvou foi a escrevente de sala cega. Olha para você ver, eu estava muito mais cega que ela, né? As pessoas às vezes têm preconceito. E ela é cega, mas os sentidos são muito mais aguçados, né? Não é porque ela não enxerga que ela não tinha os outros sentidos muito melhores do que eu e qualquer pessoa ali. E ela percebeu, pela movimentação do rapaz, que alguma coisa não estava boa. Eu trabalhava num centro de integração e cidadania, que tem em São Paulo, e cuidava de casos de família, basicamente, e casos do juizado especial civil. E como era um centro de integração, as pessoas iam lá para muitas outras coisas, além do judiciário. Então iam para tirar RG, era meio como tem o Poupa Tempo agora. Iam para aulas de artesanato, aula de Libra, tinha um monte de outras coisas que faziam. E não tinha... como é que chama quando a pessoa passa ali para ver se está com metal, essas coisas? Não tinha esse que tem na porta do fórum, né? Me fugiu o nome. Então o rapaz... Detector de metal. Isso, detector de metal. O rapaz passou com esse estilete, ninguém percebeu. E ele tinha acabado de sair da prisão. A Marcel tá ajudando a gente aqui. Ele tinha acabado de sair da prisão e estava, acho que já muito revoltado da ex-esposa estar ali com ele ali, né? Colocando ele na frente de uma mulher, aí veio o machismo estrutural, né? E eu estava ali, na época era tudo processo físico, estava com o processo físico, analisando, tentando ver se eles chegavam num acordo. E eu, no geral, não estou querendo falar bem de mim aqui, mas eu sou bem tranquila, eu não costumo humilhar ninguém, nem falar de jeito... Sou tranquila, não sou de gritar, de ofender, nada de... Não sei porque o rapaz se sentiu tão intimidado a esse ponto de vir com o estilete por cima de mim. Eu sei que a hora que eu percebi, o policial, a gente tinha um policial que ficava na porta ali, já estava segurando o rapaz com o estilete. Então, naquele momento, eu me assustei, porque eu nunca imaginei que eu pudesse sofrer esse tipo de ameaça ali dentro do fórum, né? A moça tremia tanto, porque se o rapaz era capaz de fazer aquilo comigo, uma juíza, imagino que ele não era capaz de fazer na casa dele, com a esposa, não é? Com os filhos, enfim, saiu preso dali. Para ele não foi nada boa a situação. Uma outra vez eu era juíza em Peruíbe, no litoral de São Paulo, e eu estava com um caso que envolvia uma quadrilha de policiais. Por isso que eu falo que pode ter criminoso em qualquer área, né? Até dentro da polícia. Né? E eu estava cuidando daquilo e me ligaram. Eu estava ali no gabinete, trabalhando ali na sala de audiência, nem gabinete.
Atendi o telefone e a pessoa falou para mim: olha pela janela. Daqui da esquina eu consigo, com uma arma, acertar a sua cabeça. Se você não absolver as pessoas do processo tal, que era aquele processo, era uma quadrilha que extorquia dinheiro de alguns comerciantes ali do local. Você vai levar um tiro, alguma coisa assim. Fez uma ameaça. Eu falei, bom, gente, se eu for ficar com medo de qualquer ameaça, tô perdida, né? Afastei minha mesa ali, mudei a disposição. Mas se a pessoa quisesse me matar, ela ia me matar a qualquer momento, né, Ricardo? Continuei fazendo, julguei do jeito que tinha que julgar. E por uma questão da carreira, logo depois que saiu a sentença ali, eu acabei me promovendo. Não sei se ficaram com raiva de mim, mas tô viva até hoje, faz muito tempo. Acho que percebeu que não valia a pena. Cumpriu, né? Fiz minha função, não dá pra gente ter medo, né? Olha o Marcelo falando, eu quero ver acertar agora, depois que eu mudei a mesmo lugar. Imagina, teve uma vez lá, gente, que entraram no fórum e começaram a atirar. Eu sei que foi vontade de todo mundo se esconder debaixo das mesas, promotor debaixo de uma mesa, queriam acertar o promotor. Foi uma confusão no fórum, eu estava no banheiro, que eu vou dizer, meu anjo da guarda é forte, viu, Ricardo? Eu acho que nessas horas, eu estava no banheiro, eu vi um barulho, eu achei que tinha sido alguma descarga de bateria de carro, aquelas coisas. Eu não percebi que era tiro. Sei que a hora que eu saí já tinham prendido o rapaz. E aí me falaram, doutora, a senhora nem acredita que o promotor foi parar debaixo da mesa. O outro foi parar não sei onde. Aí aumentaram o policiamento no fórum. Mas sempre que acontecem essas coisas, nunca... Uma vez um rapaz fugiu do fórum. Eu já tinha condenado ele várias vezes. Chamava Tampinha ele. E ele era terrível. Ele era muito violento. Mas eu tenho isso, eu sempre trato muito bem as pessoas. Se eu tenho que condenar, eu condeno, mas a minha questão é profissional com a pessoa. Eu não vou tratar ninguém mal, porque não me importa o que essa pessoa é criminosa, o que a pessoa faça. Eu acho que educação todos devemos ter, sabe? Eu trato com educação, com gentileza, né? Exato, com urbanidade, todos. Minha mãe sempre me ensinou isso então acho que isso faz diferença também. E esse rapaz estava fugindo e eu estava subindo a escada da garagem do fórum. Ficava de um jeito que a gente subia uma escada e passava pelas celas. E ele conseguiu fugir e ele desceu a escada. Eu estava subindo, eu tinha estacionado o carro, estava subindo. Pois ele olhou para mim, eu olhei para ele, não entendi o que estava acontecendo, o que aquele rapaz estava descendo. Ele me empurrou, eu ainda ralei aqui todo, porque era tudo concreto aqui do lado. Só me empurrou e desceu correndo. Não pensou em me pegar de refém. Não pensou em pegar a chave do meu carro. Acho que na hora ele queria só sair correndo, né? E aí o guarda veio, doutora. Doutora, excelência, meu Deus. Ele não pegou, ele não derrubou a senhora. Eu falei, não, ele só me empurrou e saiu correndo. Eu só fui um obstáculo, sabe assim, no caminho dele? Mas eu estava passando bem a hora que esse rapaz estava fugindo. A senhora, eu não sei se a senhora, a gente vê muitos juízes andarem com escolta, andarem armados. A senhora tem porte de arma? Tenho porte de arma, posso andar armada. Mas fiz curso de tiro, sei atirar. Mas engraçado, eu tenho uma coisa muito... vou falar. Eu tenho muito forte essa coisa de Deus, Jesus. Ontem eu estava descendo da mesa lá que eu participei da entrega de carteira para os advogados. Uma senhorinha evangélica, claramente pela roupa dela, me falou, posso falar uma coisa para você? Falei, pode. Ela falou, nossa, Jesus está com você. Falei, nossa, que bom, porque eu estou com ele também. Então eu sinto, eu tenho umas intuições, eu tenho umas coisas assim. Eu nunca senti necessidade. Quando eu senti necessidade de escolta, eu pedi, fui escoltada. Então, eu não sinto necessidade, Ricardo. Doutora, que eu moro no interior do estado do Rio, né? Aqui na minha cidade, aí deve ser mais perigoso, não né? É tão perigoso. Só que aqui na minha cidade tinha uma juíza, sabe aquela juíza brava, mal pesada? Sei. Então,
ela já sofreu muitas ameaças nesse cara a cara dela tá na sala de audiência, a pessoa fala pra ela, eu vou matar a senhora. Então, hoje ela anda com Eu som. não. Eu nunca Então, sofri isso. então quando eu fazia estágio no fórum, e ela passava, a gente ficava até com medo de ficar perto dela, porque a gente sabia que ela estava chegando, porque vinha aquele monte de segurança dela, tudo com roupa normal. Você tá com roupa a caráter, nem nada não, paisana mesmo. Mas a gente ia falar, fulano tá chegando. Então a gente ficava até meio receoso, assim, de ficar perto dela. Sim, Ricardo, Mas eu é o que a penso o senhora está seguinte. falando. A senhora trata as pessoas com cordialidade. Infelizmente, quando a gente conversou pela primeira vez, eu até cheguei a comentar isso com a senhora. Infelizmente, não é a realidade de todos os magistrados do nosso Brasil, né? Tem uns magistrados que acham que, porque estão naquele cargo, chegaram num patamar que estão acima de qualquer pessoa, né? Eu penso assim, eu acho que quando o criminoso é profissional e tem um crime, né, profissional no Brasil, crime organizado, ele sabe que vai sair aquele juiz, vai entrar outro juiz. Ele só vai complicar a vida dele se ele ameaçar o juiz ou se fizer alguma coisa contra um juiz. Agora, quando a coisa fica pessoal, que é isso que você falou, se o juiz distrata, né, assim como o advogado também, alguns advogados aqui falaram que tem medo. Quando o advogado não é educado, faz com a urbanidade, distrata, não é a outra parte, fica pessoal a coisa. Aí já não é mais profissional. Aí complica, porque aí somos todos seres humanos, ninguém quer ser maltratado, não é? Ninguém quer ser Claro. desrespeitado. Ali é uma questão profissional. O correto é o quê? Que quem quer que seja juiz, claro que vai ter uma questão de entendimento, mas aí vai recorrer, o tribunal vai mudar se o juiz estiver errado. Agora, quando você se sente desrespeitado pessoalmente, eu acho que é enquanto pessoa, enquanto ser humano, aí é diferente. E eu não estou ali naquela cadeira para desrespeitar ninguém, concorda? Para fazer ninguém se sentir ruim consigo mesmo. Ou enquanto pessoa. Pelo contrário, eu estou ali para que o direito seja respeitado, para que a pessoa tenha os seus direitos respeitados. É para isso que eu quero ser juíza. E não para desrespeitar as pessoas, não é verdade? Não para fazer a pessoa se sentir mal. Senhora, que quando eu era criança, eu era apaixonado na profissão de juiz, só para usar aquele martelinho. E ninguém usa esse martelo. Quando eu tomei consciência, depois de grande, depois da faculdade, que aquele martelo não se usa mais, eu fiquei tão triste, doutora. Eu ainda vou comprar um martelo para usar, viu? Porque muita gente queria aquele martelo e eu posso usar e não uso. Vou ter que comprar um martelo. Eu fiquei tão desiludido quando eu soube disso. Mas isso sou eu com a toga, sabia? Poxa, a gente ganha toga. Olha, meu fone até se emocionou. A gente ganha toga, né? Quando você, pelo menos, ganhava na época que eu passei no concurso. A gente ganha toga. Você fica tão emocionado de ganhar aquela toga. A vontade, quando a gente passa no concurso e ganha toga, é usar a toga pra tudo. Você quer ficar com a toga? Sua mãe vai falar alguma coisa com você? Agora eu sou juíza. Respeita a minha toga, não respeita a minha história. Respeita a minha toga. Aí, falaram que não precisava mais usar toga. Eu uso a toga e respeito as pessoas que estão ali e querem um juiz com uma toga, poxa vida. Vou usar o martelo agora também, Ricardo. Decidi. Tem que ter aquela emoção, né, doutora? Ah, poxa vida, tem coisa mais linda que a toga? Eu amo aquela toga. Minha toga é a coisa mais fofa, mais cheirosa, mais bonita. A senhora, desde que entrou na faculdade, sempre soube que queria ser juíza? Então, eu descobri que eu queria ser juíza quando eu comecei a estudar processo civil. Que a gente não começa, na verdade, introdução ao estudo, né, do processo ali, que é nem civil, é processo. Introdução ao estudo do direito. Isso, mas aí... Isso. No primeiro ano. Mas aí no segundo ano tem uma outra matéria que acho que é direito processual, uma coisa assim.
que eu tinha com o Bedak e o Carmona, lá na São Francisco, que tem, eles têm até o livro, né, de processo. Eu me encantei. Quando eu descobri o que o juiz fazia, eu falei, meu Deus, eu sou essa pessoa. Porque todo mundo falava para mim, você é insuportável. A gente fala um lado, você vê o outro lado. Você nunca se contenta com um lado da história. Né? Meu marido fala até hoje, você não quer contar uma história para Carolina sem saber tudo. Porque eu preciso saber todos os lados. As pessoas às vezes me mandam direct com um pedaço de coisa. Me contando, eu falo, gente, calma, a gente precisa saber tudo. A gente não sabe o outro lado, a gente não sabe tudo que aconteceu. Eu sou essa pessoa, eu quero saber tudo para ter sabe assim, para dar a decisão justa. As pessoas falam, o juiz precisa ouvir mais. Eu não tenho problema nenhum para ouvir. Eu sou capaz de ficar fazendo uma audiência o dia inteiro, porque eu quero saber. E é nos detalhes que a gente descobre a verdade. É a hora que a pessoa vai te contar o detalhe que ela se enrosca na mentira. Então eu quero mais ouvir mesmo. Me identifiquei. Como foi a preparação da senhora para o concurso? Demorou a ter aprovação? Então, eu sempre fui muito estudiosa e sempre fui muito boa na escola. Então todo mundo achou que eu ia passar, eu querendo ser juíza, que eu ia passar de cara no concurso. E não foi assim, porque não é assim, é difícil, é muito difícil passar no concurso. Logo que eu me formei, abri um concurso para magistratura estadual, mas eu não tinha idade. Na época eu tinha que ter 25 anos. E eu me formei muito nova. Eu entrei na faculdade, eu tinha 17, eu tinha muita facilidade com prova, Ricardo. Prova escrita, eu brincava que eu era estelionatária. Você me dava um negócio para escrever, eu convencia você de qualquer coisa. Tanto que na primeira vez que eu fui para o oral da magistratura, a prova escrita era sobre os tipos de rescisão, resolução, resilição, denúncia, renúncia de contrato, que isso aí é Orlando Gomes. Eu não estudei pelo Orlando Gomes e eu passei para a prova oral. Eu devo ter passado raspando, porque eu enrolei ali. Eu não sabia as definições do Orlando Gomes e me passaram. Pra você ver como eu enrolava bem para escrever. Eu não sabia o conceito que ele dava para isso. Né? Eu passava, eu convencia. Sabe, eu era muito boa na escrita. Mas no oral, eu sempre fui muito tímida. Então, quando chegou no oral, eu contei já, né? Isso aqui inchou, que eu achei que eu tava com cachumba. Na véspera do meu oral, eu tive que ir, porque se eu tivesse cachumba, eu não podia fazer a prova, né? Porque passa. Não era cachumba, era emocional. Então, eu não conseguia, eu fiquei tão nervosa que as ideias não concatenavam. Na outra vez que eu fui pro oral, aí eu já era procuradora do município de Santo André, amava o que eu fazia, a ponto de chegar a pensar em desistir. Falar para minha mãe, eu não quero ter que passar por aquilo de novo. Aquele calvário que é essa prova oral. Para mim era um martírio, era um sofrimento. Era a mesma coisa que alguém pegar sabe, sei lá, uma silapa, como é que chama aquilo, que batiam nos escravos, e ficar me batendo com aquilo, cada pergunta, aquelas pessoas me ouvindo. Eu estava sendo assim, torturada em praça pública ali para mim, naquele oral. E é separadamente, doutora? Ou é todo mundo junto? Não, separadamente. Só que você tem o público, né? E você... Não. Na verdade, você vê a pessoa anterior. Fica assim, eram 5 candidatos. A primeira pessoa é perguntada e você está ouvindo. Aí vai a segunda, aí vai a terceira. Eu lembro, por exemplo, que no cursinho eles falavam pra gente, tem água lá, não toma água. Porque eles vão ver você tremer. E eu, com certeza, ia derrubar aquela água inteira. Eu ficava muito nervosa. Só que, como da vez que eu passei no oral, eu já era procuradora, estava feliz, o que eu fiz? Eu aproveitava as perguntas que eu sabia para desenvolver. Sabe aquilo que eu ia bem na prova escrita? Como eu estava mais calma, eu usei no oral. Então, quem assistiu minha prova falou, nossa, você sabia tudo. Sabia nada. Eu aproveitei as perguntas que eu sabia e gastei o tempo. Falei. Então, por exemplo, a primeira prova era constitucional, administrativo e tributário. Não deu tempo dele perguntar tributário. Porque eu enrolei tanto para responder as outras. Tanto. Acabou o tempo. Tributário que eu sabia menos, ele não teve chance. Penal, processo penal, eu sabia muito, fui bem. Civil, processo civil, comercial, que era o membro
da UAB, ele sempre ferrava com a gente. Mas aí eu já tinha ido tão bem nas outras, que tudo bem que eu não fui tão bem. E ele perguntou falência. Era falência e acho que alguma outra coisa. Falência eu sabia bastante. Fiz a mesma coisa, mesma estratégia. Passei bem, porque eu estava calma. Se eu não passasse, tudo bem, eu já estava feliz. Percebe? É o que eu falo para as pessoas. A prova não pode ser a coisa mais importante da sua vida. Eu confesso que tributário para mim também. Até hoje não gosto muito, não. Não sou juíza da fazenda, né? Então tudo bem. E como é que foi depois, doutora? Depois de quantas tentativas que veio a tão sonhada aprovação? Então, logo que eu passei né, que eu me formei, eu não podia prestar o que eu queria, que era estadual. Então eu cheguei a prestar magistratura do trabalho. Aí eu fui até o oral da magistratura do trabalho, não passei. Porque eu não sabia, até agora eu lembro que era mandato tácito, eu não fazia ideia. Aí um dos membros da banca tinha sido meu professor. E eu fui conversar com ele depois. Falei, oi, não sei se o senhor lembra, eu estava lá. Ele falou, olha, Carolina, claro que eu lembro. Porque na magistratura do trabalho, muito poucas pessoas iam pro oral, passavam pro oral. Acho que eram, sei lá, 20 e passaram 15. Eu fui uma das que não passou. E ele falou, você é muito inexperiente. Você é muito novinha. Você precisa de mais experiência de vida. Você precisa advogar. Eu nunca tinha advogado. Eu trabalhava como pesquisador e estudava, só estudava. Falei, é mesmo, professor, o senhor acha que eu preciso advogar? Ele falou, acho não, tenho certeza. Você não soube responder porque você nunca advogou. Você precisa advogar, senão para a magistratura do trabalho você não vai conseguir passar. Eu tinha 22 anos ali, 23. Falei, tá bom. Aí fui arrumar emprego num escritório de advocacia. E advoguei, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Porque a juíza que eu sou hoje, muito eu devo à advogada que eu fui, porque a gente aprende muito advogando. Mesmo não tendo vocação para advocacia, o meu chefe, na época, ele queria morrer, porque eu via, né? Os clientes vinham falar comigo e eu falava tudo porque eles iam perder, tudo que eles tinham feito de errado, era trabalhista, era empresa, não tinha um que registrava, não tinha um que tinha pago tudo certo. Ricardo, eu não tinha o que fazer, porque para mim estava tudo errado ali, entendeu? E eu falava. Ele falava, a gente não vai ter um cliente assim, Carolina. Eu falava, mas o que você quer que eu faça? Eu vou mentir? Ele falava, você não precisa mentir, mas você precisa dar uma dourada na pílula. Eu não sabia fazer. Dá uma metida, né? Eu não conseguia. Eu não sabia cobrar. Ele ficava bravo. Aí no final só ele que passava o preço. Ele que atendia os clientes. Eu só fazia as peças, que isso eu fazia bem, e ia para audiência. A audiência também eu fazia bem. Essa parte eu não tinha problema. Meu problema era essa parte. Né? Aí tudo bem. Aí eu advoguei um tempo, aí esse concurso que eu passei para a procuradora do município, eu tinha passado lá atrás, mas demoraram para chamar. Então eu advoguei, aí me chamaram para esse concurso, eu fiquei 4 meses como procuradora, e nessa época, quando abriu o concurso para magistratura estadual, abriu um atrás do outro, que ficou muito tempo sem ter. Então eu fui indo, logo, eu era muito boa de teste, então eu sempre passava nos testes e na discursiva. E aí não passei no oral, já estava na sequência no outro, já estava no outro. Sabe assim, eram 3 que eu já estava engatilhado. E aí não passei no primeiro no oral, no segundo eles me passaram já no oral. Então, só que eu estava prestando, Ricardo, tudo que aparecia. Procuradorias todas. Teve um para delegado que eu fui até o oral, não passei também no oral, ou seja, meu problema era o oral. E, doutora, qual dica que a senhora daria para aquela pessoa que hoje está querendo fazer concurso para a área do direito? Aquela dica que você gostaria que alguém tivesse te dado na sua época? Olha, a primeira coisa é que, assim, nada é tão definitivo. Sabe assim? Nada é tão terrível. Se você não passou numa prova, é porque não era a sua prova. Você conhece a história da borboleta? Que eu conto para todo mundo essa história da borboleta. A borboleta, para ela chegar à borboleta, ela tem que virar pupa, né? Ela é aquela lagarta feiosa, virou pupa para virar borboleta. Se você tentar acelerar o processo dela, pegar uma pupa e tirar lá a casquinha,
para ela ser a borboleta antes da hora, ela nunca vai se transformar na borboleta que ela pode vir a ser. Então a gente tem um processo. Eu, por exemplo, eu precisava ter reprovado às vezes que eu reprovei. Eu precisava ter sido advogada. Eu precisava ser procuradora do município. Eu trabalhei com licitação, Ricardo, na época do Celso Daniel. Foi terrível. Licitação, doutora. Eu passei a amar a licitação. Eu era dessa parte de consultoria. Eu entendia tudo de licitação. Me perguntaram licitação no meu oral da magistratura. Eu entrei no detalhe do detalhe do detalhe. Quem assistiu o meu concurso falou, gente, essa menina é um gênio. É o gênio das licitações. Por quê? Era o que eu trabalhava. E o examinador sabia. Eu fui muito bem na parte escrita. E ele queria saber, já que essa menina trabalha com licitação, por que eles não fazem a pesquisa? Ele sabia, ele falou, quero ver se ela sabe mesmo com que ela trabalha. E eu sabia. Então ele foi indo pro detalhe, e eu ia para mais detalhe ainda. Virou, sabe aquela, o jogo de tênis? Você tá me perguntando, eu vou além. Eu vou te mostrar que eu sei mais, eu estava calma. Ele podia me perguntar detalhe do detalhe do detalhe da lei. Eu trabalhava com isso todo dia. Eu tinha que rejeitar, eu estava a aparecer nessa área. Então a municipalidade me fazia um monte de consulta de inexigibilidade de dispensa de licitação e eu bancava os nãos. Depois a secretária lá do município avocava para falar que não, que era caso assim de dispensa. Mas eu ia me queimar. Quanta gente falava para mim, Carolina, você é louca. Você vai acabar sendo mandada embora, porque eu estava ainda no estágio probatório. Falava, sou louca nada, eu quero a magistratura. Eu vou fazer tudo totalmente de acordo com a lei. Eu quero ter a conduta elevada. Exatamente. Então, eu conheci aquela lei, Ricardo, de trás para frente. Vou te contar uma coisa da minha entrevista. Na minha época, a gente passava por uma entrevista. Além do oral, tinha uma entrevista. Aí era a porta fechada. Você tinha a banca e o candidato. No concurso que eu passei, o presidente da banca virou para mim e falou assim, excelência, ele chamava a gente de excelência, né? A gente se sentia super importante. Excelência, eu tô aqui com uma carta do prefeito Celso Daniel, que ele que era prefeito, eu era procuradora do município, né? Dizendo que eu não devo passar a senhora no concurso, porque a senhora é imprescindível lá em Santo André. Óbvio que era mentira. Ele estava brincando comigo. Ele não tinha carta de Celso Daniel nenhum. O Celso Daniel lá sabia que eu era uma das procuradoras. Mas ele estava me testando, né? Ele falou, o que eu devo responder para ele, excelência? Eu falei, excelência, o senhor deve responder para ele que realmente eu sou imprescindível em qualquer cargo que eu ocupe. Brinquei, né? O senhor está trucando, vou trucar com o senhor. Mas que eu já dei minha contribuição para a Prefeitura de Santo André, agora eu devo dar minha contribuição para a magistratura. A banca inteira deu risada. Falei, passei, consegui. Tô feliz. Fiz esses desembargadores todos sérios rirem, consegui. Porque o que ele achou que eu ia falar? Ah, não, excelência. Não sei o que ele esperava, mas eu falei, ele tá brincando comigo, eu vou brincar com ele, eu tava calma. Percebe? É isso que eles querem saber de um candidato. Se o candidato consegue dançar conforme a música, porque um juiz vai ter que manter a calma o tempo todo. O principal do juiz tem que conhecer a lei? Tem. Mas se ele não sabe a lei, ele tem a lei ali. Ele vai, se ele tiver calma, ele vai respirar, ele vai pegar e vai consultar a lei. Se ele não tiver calma... Nos Estados Unidos, né, que o juiz julga pelo costume, né? Aqui Exato. só julga com base no que diz a lei. Exato. Tá perguntando se eu conheci o prefeito Celso Daniel? Não conheci. Ajax, meu pai, sim, meu pai foi professor em Santo André há muito tempo e o Celso Daniel dava aula na Metodista, salvo engano, que era onde meu pai dava aula. Então meu pai conta, né, que conheceu o Celso Daniel, mas eu não, eu fui concursada, né? Passei no concurso para procuradora. Imagina que o prefeito vai conhecer os procuradores, gente. Eu, pelo menos, ele não conhecia. Doutora, a senhora é mãe, né? Sou. O que seu filho acha de ser filho de uma juíza? Como que é a juíza na família? Eles não gostam muito, não. Eles acham que por eu ser juíza, eu sou mais rígida. O que eu falo que é bobagem.
eles não têm experiência com outra mãe, né, Ricardo? Então, principalmente um dos meus filhos, que é o mais contestador, que eu brinco que ele vai ser advogado, ele fala, Deus me livre, quero ser técnico de futebol, apostador, só querem saber de futebol aqui em casa, né? Ninguém quer saber de direito. Mas esse que é o mais contestador, na cabeça dele, tudo que ele tem que fazer certo, né, de cumprir lei, de não poder fazer nada errado, de querer ter que estudar muito, é porque eu sou juíza. E eu falo, não é porque eu sou juíza, é porque é o certo, é A porque eu sou desculpa mãe. toda é por isso, né? Veio uma vez uns amigos dele aqui e eles queriam, agora nem lembro, acho que um outro amigo, eu era adolescente, não tinha nem idade ainda para querer beber. E um amigo chamou e ele falou, olha, só que é o seguinte, a gente não pode beber, hein? Porque vocês sabem, minha mãe é juíza. Eu falei, você não pode beber porque sua mãe é juíza? Você Vocês não não pode podem beber. beber porque vocês são adolescentes. Né? E a mãe de seus amigos deixaram eles virem na tua casa, e eu sou responsável pelos seus amigos. Nenhuma mãe deixaria ingerir bebida alcoólica, não é porque eu sou juíza, percebe? Mas na cabeça deles, e eu acho que talvez eu tenha errado um pouco, porque eu sempre falei isso. Olha, vocês não têm nenhuma vantagem por ser filho de juiz, pelo contrário, vocês têm que dar exemplo. Né? Não achem que eu vou soltar vocês se vocês praticarem algum crime ou fizer alguma coisa. Pelo contrário, vocês vão ficar mais tempo ainda presos, porque vocês sabem o que é certo e o que é errado. Então, acho que talvez isso tenha deixado isso na cabeça deles. Tipo assim, vocês não podem, você tem que dar um exemplo, porque além de ter te criado bem, eu ainda sou juíza, vocês têm. Exato. Tem holofote, né, Ricardo? Hoje não, porque eu estou numa cidade grande. Mas quando eu era juíza no interior, eu era solteira, né, uma época. Se eu ia num shopping, entrava numa loja de bolsa, no dia seguinte no shopping alguém vinha me perguntar se eu tinha gostado da bolsa. Percebe? Todo mundo sabia onde eu tinha ido. Imagina um filho de juiz numa cidade pequena. E, Não doutora, é? a senhora é formada em jornalismo também, né? Sim. Eu fiz um. Eu escrevi há uns anos atrás um artigo científico durante a faculdade, falando sobre o papel da mídia nos julgamentos, nos júris e tal. Na sua opinião, você acha que a mídia tem o poder de criar e influenciar? Não, tem o poder de influenciar e criar opiniões? Em relação à sociedade como um todo, eu acredito que sim, a imprensa é formadora de opinião, né? A mídia é formadora de opinião. Agora, em relação ao juiz, ao julgamento técnico, eu entendo que não. Eu fiz até uma série de lives que está no canal da Apamages, né? Na época eu fiz pela Apamages, sobre isso, em que eu entrevistei uma promotora, que foi a promotora do caso do Neymar. Lembra quando o Neymar foi acusado Sim. de estupro? Ela era promotora lá no caso dele, ela fala sobre isso. Conversei com um juiz, num caso de um júri muito... o caso da Mércia, que foi lá em Guarulhos, também falou sobre isso. Conversei com um juiz militar, conversei com várias pessoas sobre isso. Pessoas assim, né, do judiciário. E todos tinham esse mesmo entendimento. Que não, nós, julgadores, não nos influenciamos. Mas, obviamente, que a opinião pública, assim, por isso que o jurado tem que ficar tão afastado, né, Ricardo? Se o jurado tiver acesso ao que sai na imprensa, ao que sai na rede social, ele pode, sim, se influenciar, num caso de muita repercussão. Eu acho que sim. E a cobertura excessiva da mídia, em alguns casos, pode afetar o princípio da plenitude da defesa? Não deveria, né? Porque, na verdade, eu não sei, porque eu acho que a mídia, ela fala dos dois lados, né? Agora, o problema é quando a mídia pré-julga, né? Eu já dei até aula sobre isso, porque como eu fiz jornalismo, né, e fiz direito, eu cheguei a dar aula na pós-graduação sobre isso, sobre o princípio da presunção da inocência, princípio da liberdade de imprensa, como é que a gente consegue, né,
juntar? Como é que não há uma antinomia entre os princípios? Isso é muito sério, porque a gente tem alguns casos aí já documentados no direito, tem um caso que é muito famoso da escola base, em que a mídia condenou, né, alguns donos de escola por crime aí sexual, quando na verdade eles não tinham praticado esses crimes. Então, pode acontecer. Não deve acontecer, mas pode acontecer. Tipo, a senhora, como juíza, e como jornalista, a senhora acha que quais são os limites hoje da liberdade de expressão, doutora? Porque hoje a gente vê muitas pessoas usando a bandeira de liberdade de expressão na internet, nas redes sociais, para dizerem o que elas bem querem, né? Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: o meu direito sempre acaba onde começa o direito do outro. Nenhum direito é absoluto, né? Nem o direito à vida é absoluto, porque eu tenho a legítima defesa, né? Eu tenho estado de necessidade, eu tenho momentos em que até o direito à vida do outro eu posso tirar. Então, eu não posso entender que eu tenho direito de me expressar livremente, absolutamente, porque eu tenho outros direitos envolvidos. Eu tenho direito à imagem de uma outra pessoa. Eu tenho direito à privacidade de uma outra pessoa. Eu tenho direito à intimidade de uma outra pessoa, que tem que ser respeitado. Então, eu acho que isso é muito sério. E tem crimes que não podem ser praticados, né, Ricardo? Outro dia eu fui num podcast que o tema era esse: censura, liberdade de imprensa. E eu falei exatamente sobre isso com ele. Não é? Se uma pessoa quiser fazer apologia ao nazismo, a liberdade de expressão dela, ela pode? Não, ela não pode. Isso é crime. Né? Se eu quiser vir aqui e defender livremente que as pessoas devem se suicidar, eu posso? Não, eu não posso. Porque eu estou induzindo as pessoas ao suicídio. Isso é crime. Então, tem coisas que não pode, porque para a gente viver em sociedade, a gente concordou com o pacto social. Percebe? E a partir daí, eu concordei que a minha liberdade de expressão tem limites. Não sei se você concorda comigo. Concordo. Temos muitos casos. Recentemente tivemos o caso do humorista Léo Lins, né? E o mais famoso que eu lembro, né, que os professores comentaram comigo, foi da atriz Carolina Dickmann com o programa Pânico. Que o programa Pânico tem um quadro Sandálias da Humildade. E o auge do... Para quem não lembra, a sentiu ofendida, porque o programa humorístico forçou sua participação nesse quadro, e ela alegou na época que teve sua vida e tranquilidade violada por ter sido perseguidas pelos personagens do programa. O ápice foi quando os dois, em agosto de 2006, foram no condomínio da atriz, com o megafone e o guindaste, chamando a atriz pelo nome. Eu acho que eu não assisti, não me lembro desse episódio, mas acho que extrapolaram, não é? É muito delicado isso, porque você está expondo uma pessoa. E quando você expõe a pessoa dessa forma, haverá consequências, né? E você não tem como dosar essas consequências, porque não diz respeito, você não controla. Você controla a tua expressão. Mas e toda a repercussão disso? É a história, por exemplo, até da questão da difamação, da calúnia, das penas. Você fala algo sobre alguém, você solta essas penas, né? Um travesseiro cheio de penas. Aí alguém fala, não, recolhe, é mentira. Você consegue recolher todas as penas? Nunca. Pessoas vão ouvir isso, Hoje em dia, essas com as penas redes estarão por aí. sociais também, Pois é. está muito fácil eu pegar um celular, né, doutora, e falar o que eu quero de alguém
e me esconder atrás da suposta liberdade de expressão. Né? Outro dia, uma pessoa me perguntou, por exemplo, se eu sou um preto humorista e eu faço um humor racista, tudo bem? Não tá tudo bem. Porque às vezes eu, preto, não me sentiria ofendido, mas eu tô ofendendo outros. E a pessoa pode se sentir ofendida com isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Ou às vezes eu fiz esse humor na frente de outros pretos que não se incomodaram. Mas se alguém se incomodou, é o suficiente. E a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que tudo isso é muito novo ainda. Sabe, essa questão da liberdade de expressão relacionada ao direito das pessoas, à intimidade, à privacidade, à autoimagem. É muito difícil você se enxergar como vítima. É muito difícil. Então, muitas pessoas, muitas vezes, preferem não se colocar nessa posição. E vão aceitar, às vezes, até além do seu limite, para não se ver nessa posição. Então, muitas vezes é o Estado que vai ter que dar esse limite. Então, o Estado vai ter que falar, aqui não. Aqui não. Isso aqui é uma minoria, essa minoria merece respeito e isso não pode ser falado. Doutora, então, eu, como juíza, vou ter que falar isso muitas vezes. Para gente encerrar nosso papo hoje, eu queria convidar a senhora para participar de um quadro que tem no podcast. Nós vamos criar a playlist da Carolina. Playlist? Opa! De músicas. Você vai falar 10 músicas que não podem faltar na sua playlist. E essa qualquer playlist música? Depois, ela vai ser divulgada, que eu divulgo a playlist do convidado para quem quiser baixar, escutar as músicas que foram indicadas. Qual é a primeira música que não pode faltar na sua playlist? Eu acho que Enjoy the Silence, do Depeche Mode. E a segunda? A Estrada. A terceira? Vamos pensar aqui. Nossa, são tantas, hein? Acho que Garganta. Quarta música? Quarta música. Pensar uma da Zélia Duncan. Acho que qualquer uma da Zélia Duncan. Consigo pensar numa específica agora. Tantas sentidos. Quinta música? Uma do Chico Buarque. Trocando em miúdos. Sexta música? Sexta música. Save a Prayer, do Duran Duran. Sétima música? Gente, o povo tá me achando muito velha aqui já, Ricardinho. Preciso ver uma mais moderna. Vamos ver, vamos pensar. Qual que eu tô? Tô na sexta? Sexta música? Não, na sétima. Sétima. Peraí, deixa eu escolher aqui uma. Ai. Pensar uma música aqui. Tentando pensar uma mais novinha. Uma do... Ixi. Pode ser uma do Jorge Aragão. Eu sou péssima para nome de música, não vou saber uma para te falar. Escolhe uma aí para mim, vai na tua playlist. Então vamos deixar só essas mesas. Então. Porque eu já não tô conseguindo mais lembrar. Se você quiser, eu te passo aqui o nome das músicas, mas não. Não tô conseguindo pensar numa... Ai, gente, tanta música boa aí que eu gosto, não consigo pensar no nome das músicas. Acho que Papel de Pão, chama a música que eu gosto, de Jorge Aragão, que eu mais gosto. Poxa, eu podia ter escolhido uma dos Titãs. Você quer mais uma? Quer que eu fale uma dos Titãs? Sim. Zé Ramalho. Zé Ramalho, Chão de Giz. Do Zé Ramalho, amo. Vamos lá, dos Titãs, pode ser Marvin.
Gosto da Marisa Monte dos Tribalistas, pode ser aquela Já Sei Namorar. Muito boa. Que eu tô tentando pensar em música recente, não consigo lembrar nenhuma. Tô só lembrando as músicas antigas da minha época. Faltou alguma ou já deu aí? Não, já deu. Então, pronto. Doutora, para gente finalizar nosso papo, eu quero fazer um bate-bola com a senhora. Eu vou te Vamos lá. fazer uma pergunta, você vai me responder a primeira coisa que você pensar, tá bom? Tá bom. O sonho. Sonho. Paz. Mãe de paz. O que te deixa feliz? Fazer bem meu trabalho, conquistar assim, os meus objetivos. O medo. Não ser justa. O arrependimento. Acho que eu não tenho nenhum arrependimento. Uma conquista. Publicar meus livros. E agora é mais difícil. Destina sua experiência com essa entrevista em uma palavra. Maravilhosa. Foi assim, inspiradora. Doutora, muito obrigado por você ter aceito esse convite. Dizer que foi muito, muito prazeroso ter esse papo com a senhora. Foi muito enriquecedor, entendeu? As suas histórias são muito boas. Que a senhora continue usando suas redes sociais para mostrar mais ainda como que é a vida de uma juíza, como que é a vida de um magistrado no nosso país, incentivando as pessoas a buscar o concurso, né? Porque é uma coisa assim, tão sonhada para o estudante, né? Verdade. Eu que te agradeço. Você é inspirador, Obrigado, Ricardo. Eu doutora. acho que assim, o que você consegue, o que você conquista, o que você inspira as pessoas é maravilhoso. Me falaram que você gosta do Roberto Carlos, eu gosto Eu também. adoro. Me deu um branco aqui, eu me senti no exame oral tentando pensar em músicas mais novas. Devia ter soltado aqui, falado das que eu gosto da minha época mesmo e acabou, né? Obrigada, viu, por tudo, Obrigado, por essa doutora. Eu conversa quero tão maravilhosa. agradecer a todo mundo que assistiu a nossa live. Dizer que se você não conseguiu assistir, não se preocupe. Esse episódio vai ficar salvo aqui no meu perfil, que daqui a pouco vai estar disponível nas principais plataformas de áudio. O link está lá na bio do meu perfil. Eu espero todos vocês na próxima terça-feira às 8. Não deixe de seguir aqui o meu perfil, seguir o perfil da doutora Carolina para acompanhar as famosas caixinhas de perguntas dela, né, doutora? Verdade. Muito obrigado, doutora, mais uma vez. Digo mesmo, gente, sigam, acompanhem toda terça-feira. Muito obrigada novamente. E o que você precisar, Ricardinho, estamos aí. Obrigado, doutora. Obrigada, Maria do Carmo. Vou divulgar o livro. Eu fico meio sem graça de falar do meu livro, mas vou divulgar quando for publicado. Fala sim, Um fala sim. beijo. Obrigado. Tchau, gente. Tchau. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Não,